muita inconsistência. Um bom jogo, vitória do Vasco por 2-0. Olha o Nenê aí, amigo Breler. O Nenê que voltou ao time titular. O Alex Teixeira tinha jogado bem contra o Rezende. Isso até motivou algumas críticas de torcedores vascaínos à escalação, questionando o porquê da não continuidade do Alex Teixeira, pensando racionalmente, já que o Nenê, em tese, para de jogar em abril, e o Vasco precisa montar esse time para a temporada e não só para o estadual. Mas o Barbieri justificou, disse que o Nenê saiu do time só por uma questão física e era natural que ele voltasse, mas está aberta uma concorrência maior agora pela posição. Com o Nenê, o Vasco perde um pouco de intensidade, mas ganha em bola parada, cobrança de escanteio, falta, até pelo lado... O Nenê cai muito pelo lado direito e com isso o Piton foi bem menos acionado. No jogo contra o Rezende ele foi um dos destaques. Como o Vasco com o Nenê fica condicionado ao outro lado, acaba gerando esse desequilíbrio, é algo para o Barbieri resolver. Mas foi um jogo, o Barbieri falou em consistência, mas o jogo novamente teve consistência do Vasco. Um time que dominou o tempo inteiro, teve mais de 20 finalizações, mais posse de bola, é o esperado contra o Nova Iguaçu, de fato, há uma fragilidade do adversário que precisa ser ponderada, mas há um Vasco num caminho em que tenta propor o jogo, em que tenta ser protagonista, em que tenta jogar mais com a bola no chão, e a gente viu jogadas... Sabe quem eu gostei? Jair. Sim, não, o Jair... Muito bom, hein? O Jair já tinha jogado não só bem... pelo gol, né? Já tinha jogado bem contra o Rezende e ontem foi o melhor em campo. Tem dado esse equilíbrio, um jogador de muito apoio e parece que vai se recuperando. Muita movimentação, né? Sim, ele teve uma má temporada em 2022 pelo Galo e agora vai se recuperando, mas é um Vasco que acho que o Barbieri resumiu bem. Precisamos ver a consistência do time e como se comporta com adversários como o Fluminense. Próximo, né? No domingo, né? É o primeiro grande teste, de fato, desse time no Campeonato Carioca. Um teste de um time que está há mais tempo na Série A, com o mesmo treinador há mais tempo que o Vasco, por exemplo. Então precisa dessa consistência e até de alguns jogadores. A gente fala do Peck como um grande destaque até aqui, o artilheiro do Vasco na temporada com 4 gols. Mas o Peck tem essa pecha, né, de sempre começar bem. Ainda é um jogador jovem, vai fazer 22 anos agora, mas falta a ele uma regularidade, uma sequência, fazer uma boa temporada inteira. Então a gente precisa ver se ele consegue sustentar esse rendimento, mas já melhorou em tomada de decisão, já se mostra um jogador que tem mais tranquilidade na hora de finalizar, faz parte da evolução de um jovem, mas o que o Vasco precisa daqui por diante, já tem um time e uma cara mais ou menos estabelecida. Precisa de regularidade, consistência e, obviamente, quando chegar o brasileiro, um elenco mais encorpado para segurar a temporada. O vascaíno fica meio cabreiro com o Peck, porque ele já, em outras vezes, começou bem. Mas eu acho que ele nunca começou tão bem. São 4 jogos seguidos. E com o Vasco entrando nos eixos, né, professor? O time entrando nos eixos, né, Nath? Olha quantos nomes a gente falou aqui. Há quanto tempo a gente não falava de nomes do Vasco? Mesmo o Alex Teixeira, que mais de participa do gol. O Jair faz o gol. Primeiro tempo eu achei que foi mais abaixo, principalmente do que o Vasco entregaria no segundo, né? O goleiro Max trabalhou bastante. Mas o Jair, no fim do primeiro tempo, faz aquele gol, dá uma certa tranquilidade, né? Então, o Vasco ganhou o jogo assim, sem sustos. Ganhou sendo dominante. Isso é importante. A gente sabe que não é o maior adversário do mundo, mas é o que você tem nesse momento. São os Nova Iguaçu da vida, são esses adversários que você enfrenta. Você tem que fazer sua parte, né? Sim, e é aí que você vai ajustar. Esse mesmo time perdeu do Volta Redonda em casa. Exatamente. Sabe quem perdeu ontem? Ficou. Quem também de perdeu novo. ontem? Cruzeirão? O Cruzeiro Fabuloso? perdeu para o Pouso Alegre. Mais uma derrota.